Olá, crianças, bom dia. Vamos hoje estudar o numeral zero. Vamos aprimorar o nosso conhecimento sobre os numerais e vamos focar hoje apenas no numeral zero. Vocês vão ver o quanto o numeral zero é importante na hora da formação, na hora de quantificar os objetos, tá bom? Antes da gente iniciar, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, de nos permitir estarmos hoje compartilhando conhecimento, É apenas pela permissão de Deus é que a gente consegue fazer as coisas que a gente está fazendo e transmitir, ou seja, fazer as pessoas conhecerem as coisas é permissão de Deus. Se Deus não nos permitir ter os nossos sentidos, as nossas sensações, para a gente poder ver, ouvir e aprender, a gente não consegue. Então, temos que ser gratos a Deus. Para a gente iniciar nossa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre o numeral zero, Esse numeral ele é bem facinho de você entender. Ele sozinho, ele não representa nenhuma quantidade. O numeral zero é um numeral muito importante na formação das quantidades e na representação dessas quantidades. Porém, quando ele está sozinho, ele não representa nada. Observe. Aqui no pé de coco. Quantos cocos eu tenho aí representados nesse coqueiro? Quantos cocos eu tenho representado aí? 0, certo? Eu não tenho nenhum coco. Vamos refazer direito aqui esse 0. Eu não tenho nenhum coco. Então, para representar nenhuma quantidade, ou seja, representar a quantidade que não existe, eu uso o numeral zero. Aqui, quantos objetos eu estou mostrando na minha mão? Nesse desenho da mão, quantos objetos eu posso ver dentro da mão? Nenhum objeto, ou seja, 0 objetos. Dentro da cesta, quantos objetos eu tenho dentro dessa cesta? Quantas frutas? Quantos brinquedos? Eu tenho algum dentro da cesta? Não, então eu tenho 0 objeto dentro da cesta. Esse carro, tem alguém dentro desse carro? Tem quantas pessoas dentro desse carro? 0 pessoas, ou seja, não tem ninguém dentro desse carro. Então, para representar essa quantidade 0, eu uso o numeral 0. Que é esse numeral que parece a letra O, Ele é um pouquinho mais achatado, Mas ele parece a letra O. Então, ele representa 0 quantidades. Quando colocado à frente de um número, o numeral 0 faz uma grande diferença nas quantidades. Vamos ver. Aqui, vamos contar aqui, 1 balão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Para mim representar a quantidade 10, eu tenho que fazer o quê? Eu vou usar o quê? O numeral 1 e o numeral 0, certo, pessoal? Então, se não tivesse nenhum objeto aqui, não tivesse nenhum balão, eu iria usar o numeral 0. Só que, quando eu coloco o 0 na frente de outro numeral, essa quantidade, ela é maior, ela é grande, Ela não é uma quantidade vazia, não é um conjunto vazio. Ela é um conjunto com vários objetos, ou seja, nesse exemplo aqui nós temos 10 balões. 10 balões
representado pelo numeral 1, e o 0 representa a quantidade 10. Aqui nós temos quantos brinquedos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o mesmo caso anterior. São 10 objetos. Então eu represento com o numeral 1 com o numeral 0, representando o quê? 10 unidades. 10 unidades, né? Então, esse numeral 10, ele é representado usando o numeral 1 e o numeral 0, certo? Agora, vamos fazer a contagem desses balões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 balões. Se eu representasse apenas usando o numeral 0, eu estaria dizendo que não tem nenhum balão, né? Esse conjunto de balões, ele é um conjunto vazio. Porém, quando eu contei 20 balões. Então, eu coloco o numeral 2 antes do 0. Então, o 2 e o 0 formam a quantidade 20. 20, certo? Do mesmo jeito do numeral 10. Quando eu vou formar o numeral 10, eu coloco o 1 e à frente do 1 eu coloco o 0. Viu como o 0 é importante, gente? Por exemplo, se eu for formar o numeral 100, um exemplo, eu coloco o 1 e vou acrescentando 0. 0, 10. Um outro 0 já vai para 100. Se eu acrescentar outro 0 aqui, já vai para 1000. Viu como é importante, gente? Esse numeral 0. Porque se ele colocado à frente de outros números, ele forma uma grande quantidade. Agora, se for só o 0 sozinho, ele representa 0 unidades. Ficou claro, crianças? Espero que vocês tenham aprendido. No livro de vocês, nós vamos exercitar a escrita desse numeral e vamos exercitar também a compreensão sobre as quantidades. Responda às páginas do livro de matemática e tenham uma boa aula. Tenham bons estudos e até a nossa próxima aula. Um grande beijo, fica com Deus e tchau!